Olá, tudo bem? Estou trazendo mais um vídeo, o vídeo de número 9. Eu estou apresentando mais um programa, dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras, e que a graça do nosso Deus esteja entre mim e você, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de Deus, que nos trouxe para essa reunião, dialogando com as Escrituras Sagradas. Esse programa traz a veracidade e testemunhando a obra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo pela Sagrada Escritura. Para isso eu te peço que você pegue o seu livro sagrado e vamos conversar com o Senhor, com o Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, o qual o Espírito Santo se revela através das Escrituras Sagradas. Eu trago para vocês, continuando um diálogo sobre epidemia Cristo Jesus cura. É muito importante para que tudo isso fique claro que toda epidemia ela é espiritual. Não existe epidemia que seja de ordem física, mas sim, ele opera dentro do corpo da pessoa, na alma da pessoa, que é um corpo espiritual, a alma, e depois ele passa também a atingir a parte física do ser humano. Tem muitas obras, tem muitas enfermidades que ela é exterior e outra é no interior. Torna-se aquela doença constante, né? Aquela epidemia que ela é passageira, aquela enfermidade que é passageira, mas tem aquela doença que ela passa a ser crônica, não é isso? Então, para isso, Cristo Jesus veio à Terra para nos curar, nos libertar dessa epidemia do mundo que ela deu início lá no Jardim do Éden, através de Eva e Adão, pela desobediência que entrou o pecado, entrou a mentira, o engano, entrou as enfermidades, entrou as doenças. Tudo é doença referente a este mundo quando foge da veracidade de Deus. Tudo é engano. Para isso, Deus levantou uma nação para revelar a sua divindade, o seu poder, para curar o seu povo, o que ele criou, o que ele tem cuidado até hoje. Ele levantou uma nação chamada Israel, revelou o seu livro sagrado para quem aquele que crê será salvo, e ainda enviou o seu Filho unigênito para que creiam nele. Para ele trouxe as boas novas, revelando quem é o Pai, para que todos sejam sarados e curados e salvos terrenamente até a salvação eterna. Para isso, ele entregou um livro sagrado de 66 livros, né? Para que nós sejamos guiados por ele. Para isso, Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, ele anunciou que enviaria outro Consolador. Por isso, eu estou aqui, através do Espírito Santo, para revelar o profundo escondido, o obscuro, coisas que não têm sido reveladas. Mas o Espírito Santo vai me dar entendimento, não interpretação, para que eu transmita para você, amado, que é uma grande honra recebê-lo neste momento, nessa mensagem, neste 8º vídeo que eu estou entregando para vocês. Amém? Mas que sejam bem-vindos, obrigado pela sua presença e é uma grande honra. Para isso eu peço que você abra seu coração, não abra sua razão, mas para que o Espírito Santo opere grandemente em você, na minha vida e na vida de todos. Amém? Esse tema está baseado no livro de Isaías, capítulo 53, de 4 a 10, e no livro de Lucas, de 4, 18 e 19. Eu vou fazer uma breve leitura, como sempre eu faço, em termos de sucessivos vídeos, né? Para manter um padrão da obra, para ter um maior entendimento para os amados. Bem, quem deu crédito à nossa pregação? No capítulo 53, do versículo 1, na sua Bíblia, bem? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Essa é uma pergunta que o profeta fez para o povo de Israel. Você está dando importância a essa pregação, a essa mensagem? Para isso, eu quero que você abra o seu livro também, ao mesmo tempo, em Isaías capítulo 61. Capítulo 61. Bem, vamos trabalhar. Capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Veja a concordância aqui. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Tudo isso foi revelado ao profeta 750, 760 a.C. A chegada do Messias, o Salvador na terra.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que quer dizer? Os presos espiritualmente por causa do pecado. Ele prendeu Satanás antes de Cristo Jesus. Ninguém sabia quem era ele direito, mas o Senhor tirou a capa dele, revelou quem era ele. Quem revelou? Só o Filho de Deus poderia revelar, porque falou dele. O Novo Testamento fala 100% dele. O Novo Testamento fala 100% da divindade de Deus, mas fala 100% da malignidade de Satanás. Não é? Então, para isso... Amém? Amém, amados? Vamos procurar entendermos, né? Para isso, eu peço que você abra o seu livro lá em Lucas, capítulo 4, né? Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4. Quando ele diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas. A nossa função também aqui é para pregar boas novas. É para entregar as boas novas. Não é para entregar boas velhas. O que quer dizer? Fermento velho. Obras de homens. Eu estou entregando aqui para vocês, testemunhando a veracidade da obra de Deus, não de ministério, não de dogmas, não de doutrinas pessoais, congregacional ou qualquer coisa semelhante. Fora disso, tudo é maléfico, tudo é diabólico. Nada tem valor a nível espiritual, a nível celestial. Né? Bem, vamos continuar. Deus está trabalhando para conosco. Então enviou a restaurar o contrito de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Continuando. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Porque você tomar uma ideia, os 400 anos de silêncio de Deus, do profeta Malaquias até João Batista ali, encerrou em João Batista, preparar para receber o Messias, o Salvador, nosso Cristo Jesus, foram 400 anos de religiões implantadas. As coisas mais horrendas que você possa imaginar, porque Deus tirou as mãos da mão dele. É? Pode-se dizer assim, de sentido figurado. Mas as enfermidades entram através da desobediência. Porque aquele povo de Israel resolveram honrar a deuses, a ídolos. Por isso que Malaquias fez a pergunta: roubará o homem a Deus? Em quem nós estamos te roubando? Nos dízimos de oferta, porque o dízimo de oferta é só para a casa de Israel. Vocês estão levando o dízimo de oferta a templos pagãos, templos de homem, e que não foi dado aos gentios essa ordenança de implantar e arrecadar. Para onde vai esse dinheiro? Se era voltado direto aos ministros de Israel, aos sacerdotes, aos homens que trabalhavam especialmente diretamente para com Deus, chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para montar um ministério? Isso é fraude. Isso não foi dado, isso é maldição para quem construiu, para quem montou, para quem instalou, para quem segue, para quem convive. Né? Mas você está com autonomia porque o Estado te deu isso. Você está legalizado diante do Estado, está tudo bem. Mas o Estado também não foi dado essa autonomia para ele usar o nome de Deus em vão. Porque eles não têm essa autoridade. Ele tem autoridade para governar o seu país, o seu Estado, o seu município. Aí sim, como você tem esse ministério, você é autoridade do teu ministério. Mas não de Deus, é o teu ministério. Então tudo que você fala em nome de Deus é em vão. É maldição sobre você e sobre o povo o qual você ministra. Isso é bíblico? É, está escrito. Vamos continuar. No versículo 3 ele diz: e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê em vez uma bela coroa, cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
já está dizendo aqui essa maravilha que o Messias faria pela humanidade, começando primeiro por Israel, que significa ordenar acerca dos tristes de Sião, né? Que ele se dê, em vez de bela coroa cinza, em vez de dar coroa cinza, e óleo de alegria em vez de tristeza. Quer dizer, a coroa cinza, o que é? A coroa da morte. Em vez de dar a coroa da morte, também, em vez de óleo, bela coroa de cinza, óleo de alegria, que é a palavra, a veracidade e a salvação, em vez de tristeza. Nem coroa de cinza, o qual vocês estão recebendo, a coroa de cinza, que é a coroa da morte, estão recebendo ao mesmo tempo, em vez de receber o óleo de alegria, em vez de tristeza. Então o Senhor veio para nos dar alegria. Que alegria? A alegria para a nossa alma, que vivíamos presos em cativeiro neste mundo, presos pelas correntes espirituais. E isso quando você não se converte em espírito de verdade, você continua vivendo em estado de tristeza, recebendo a coroa da condenação, a coroa da morte, para a condenação eterna. Então, quando ele diz assim, eles chamarão, e ele diz, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O veste de louvor é a palavra do Senhor, o amor do Senhor. Aquele espírito angustiado, você continua angustiado. Os tempos de epidêmicos, isso já está há milênios na Terra. Só que, cada determinado tempo de séculos e séculos, como o homem não se corrige, que Deus visita a iniquidade dos pais até a 4ª geração, e faço misericórdia até há 1000 anos aquele que ama os meus mandamentos e que não quebra a minha aliança, o Senhor abençoará grandemente. Isso é um mandamento profético que o Senhor nos entregou. É esse entendimento que você tem que tomar. Não se pode construir templos ou falar de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, através de um conceituado homem, ou não conceituado, ou qualquer um, que seja papagaio, periquito, dinossauro, leão, que monte igreja. Não pode tratar a obra de Deus com irreverência. Estão desonrando e respeitando a Deus. Você respeita a Deus? Você respeita Jesus Cristo? Você respeita o Espírito Santo? Você respeita as doutrinas dos profetas, dos santos apóstolos? Você tem respeito? Como? Você tem a Bíblia, você não cumpre o que está na Sagrada Escritura. E você ainda diz que cura e faz milagres e salva e liberta as pessoas. E que abençoa com coisas materiais, como o seu reino fosse o reino de Deus. Está certo, o seu reino é o teu reino, reino material, reino do homem, o reino de Satanás. É isso que eu quero que você compreenda, por onde está procedendo a epidemia pelo próprio homem. O mal procede pelo homem porque começou tudo no Éden. Para isso, eu quero que você abra o seu livro em Lucas, capítulo 4, no versículo 18, ele também confirma, já começa aqui se cumprindo a palavras proféticas. Né? Então ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso que ele diz no versículo ainda mais, que ele conclui no 21, e então começou a dizer, e hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. No capítulo 53 de Isaías, ele fala também da chegada do Messias, e no ano da graça do Senhor também, no capítulo 61, a partir do versículo 1, o Espírito do Senhor, ele confirma também lá em Lucas. Os dois confirmam em Lucas. Por isso que eu quero que vocês abram o seu coração, abram os seus ouvidos, dispense os comichões aqui, tá certo? E não a sua razão, a razão de Deus. Que Ele é soberano em todas as coisas. Amém, amados? Para isso, eu trago para vocês, vamos lá, um comentário em cima disso. Vamos lá para João capítulo 9. Amém? Vamos lá em João capítulo 9. Eu quero mostrar as curas, as maravilhas que o Senhor também continua a fazer. É claro que no decorrer do ministério do Senhor, não tem como existir o tempo das obras do Senhor contado nas Escrituras. Isso aqui é apenas uma síntese. Não deu para se colocar tudo, porque diz que a humanidade já tem dificuldade de entender as Escrituras.
Estudiosos, historiadores, teólogos, pesquisadores, cientistas estudam tudo sobre a Escritura, não conseguem decifrar a veracidade da Escritura. Mas por que não conseguem? Porque olham sempre com os olhos carnais. E Deus não entregou aos sábios deste mundo a revelação da profundidade, do significado da obra de Cristo Jesus, da obra de Deus. Ele entregou para os pequeninos, como fala, os humildes de coração. Porque quando você diz que você, com essa pompa, aquela estrutura, dizendo que Cristo está naquele lugar riquíssimo, toda aquela estrutura, e que está revelando as coisas que vai fazer, e que você se ilude por aquilo tudo. No entanto, você, sem perceber, a sua alma está perecendo. Vai continuar? Se continuar, perecerá. Portanto, se você verdadeiramente diz que é um cristão e que tem amor aos mandamentos de Cristo, que pela fé em fé será salvo. Mas fé nas palavras do Evangelho, a palavra viva do Senhor, não nas palavras mortas de religiões e doutrinas de homens. Marcos 7,7. Vamos continuar então? Então, no capítulo 9, versículo 35, bem, ele diz aqui, ele fala o seguinte: responderam-lhe eles e disseram-lhe, tu é nascido, não, perdoe, no versículo 35 ele diz, Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrá-lo, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Está falando de quem aqui? Está falando do cego. Está falando do cego. Que está escrito que o homem, no versículo, vamos lá, vamos continuar aqui. No versículo 30 ele diz, o homem respondeu e disse nisto, pois esta é a maravilha, que vos não saibais de onde ele é. Quando Jesus Cristo curou aquele cego de nascença. Ele é. E, contudo, me abriste os olhos. Você, verdadeiramente, não sabe quem é Cristo. Como o sacerdote não sabia quem é Cristo. Porque ele não conhecia as Escrituras. Mas ao modo deles. Adicionando as suas leis, os mandamentos. Aqui ele continua dizendo, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Compreende agora? Vamos lá. Por que ele confirmou isso? Como Cristo me curou de nascença? Como esse homem me curou? Como ele pode ser um pecador? Com qual autorização Cristo recebeu? Tudo foi revelado sobre Cristo antes da chegada dele na terra. Todos os profetas foram chamados diretamente de Deus. Os apóstolos foram chamados direto de Deus Filho. Nenhum desses homens foi preparado por homens para fazer tais obras. Vamos continuar aqui. Ele disse aqui mais, no versículo 24, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Você está conseguindo ver? Você consegue ver? Você tem certeza que você está enxergando? Vamos lá então, vamos continuar. No 35 ele diz, no versículo 35, vamos se acordar onde eu estou querendo chegar. Estou falando sobre a cegueira espiritual que está ocorrendo na época, como no tempo de hoje. Você acha que está fazendo cura, mas qual a cura? Você não sabia que o diabo dá permissão, Deus dá permissão para o diabo operar? Ele pede licença por causa da vossa incredulidade, por causa da incredulidade do homem. Ele diz, Jesus ouvindo que eu tinha
expulsaram ele da sinagoga porque ele estava falando a verdade. Né? Espero que vocês se agradem do que eu estou falando aqui, a verdade. É claro que nem todos vão nem curtir essas mensagens, mas tudo bem. O importante é que a semente do Senhor está sendo falada, está sendo plantada. Quem dá crescimento à obra é Deus, não o homem, não eu. Nenhum homem pode dar crescimento à obra de Deus, porque a obra é dele. Com qual poder o homem pode dar crescimento? Eles fazem questão de fazer filiais nos 4 cantos do mundo, dizendo que é a obra de Deus. Isso é fraude. Na verdade, eles estão construindo para angariar mais fundo de poder, dizendo que Deus está no seu ministério e que o outro é mais fraco, o outro é menor, o outro maior. Todo reino dividido, diz Cristo Jesus, que é o reino de Satanás. Vamos lá. E respondendo disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Deus, o Espírito Santo agora está falando conosco, falando com Jesus, através do Espírito, através da Sagrada Escritura. Não pelas revelações perversas que estão entregando profetadas nessas igrejas malévolas, nessas congregações malévolas, porque nós somos a igreja, não as congregações. A congregação foi no tempo dos apóstolos. Pode ter uma congregação hoje desde que não tenha marca, mas que não tenha arrecadações de fundos, que não tenha marca, que não diga que aquele lugar ali é um lugar onde você vai encontrar a bênção de Deus. A bênção de Deus está dentro de nós. Nós somos o templo morado do Espírito Santo de Deus. O Rei do Senhor está dentro de nós. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Preste atenção. A fim de que os que não vê, vejam, e os que vê, sejam cegos. O Senhor cegou o entendimento dos incrédulos. Como? Vamos continuar. Os incrédulos. E aqueles dos fariseus, continuando no versículo 40, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? É o que eu estou falando agora para vocês. A Bíblia está falando: você é um cego. Ele perguntou: se você falar para esses homens, esses religiosos, esses poderosos, né? Pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, sacerdotes, nesse tempo de grande revolução epidêmica no mundo, e que ainda vai continuar outras epidemias, esses homens resolvem? Ele diz que a autoridade vai jejuar e vai clamar a Deus aquela oração longínqua. Por favor, converta-se verdadeiramente em espírito e verdade. Isso vai ser muito difícil, porque a obra de Deus só acontece no homem quando ele se arrepende verdadeiramente. Naquela parábola das 100 ovelhas, só um se arrependeu, que foi aquela ovelha perdida. As 99 que se consideravam justos perderam a salvação. Vocês entendem aquela parábola? Vamos continuar aqui. E aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Veja a resposta de Cristo. Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Como aquele moço, como aquele homem de 38 anos não tinha pecado, porque ele não conhecia nada do mundo. Continuar. Mas agora dizeis, vemos. E agora dizemos, vemos. Por isso, o vosso pecado permanece. Vocês que veem tudo, diz que entende de tudo, e que compreende tudo, que está cheio de unção. Você sabe o que é unção? A unção é conhecimento da veracidade da palavra de Deus, o amor de Deus, da justiça de Deus. O que está escrito. Passou disso é anátema. Vocês estão entregando um outro evangelho, que não procede de Deus, procede de Satanás.
Quem responde isso? Quer dizer, vocês estão cegos espiritualmente. Quem responde, quem dá essa resposta? Outra autoridade de Deus. Aqui eu estou com a autoridade que é o apóstolo João, Atos, no livro de Gálatas, capítulo 1, que vocês já sabem que eu vou falar aqui. Vocês são sabedores, vocês passam, mas vocês não entendem, estão cegos. O diabo não deixa que vocês falem a veracidade de Deus. Por quê? Porque o seu coração está petrificado, a sua mente está cheia de concreto. Não tem como. Veja o que ele diz aqui, Paulo, a inconstância dos Gálatas. Vocês são um povo inconstante. O que quer dizer? Usam o caráter treviano, não usam o caráter de Deus. Vocês não pensam com o pensamento de Deus? Vou continuar aqui, vou continuar. Ele diz aqui, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. No versículo 7 de Gálatas, o qual não é outro, mas alguns de vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É o que estão fazendo. Vamos continuar. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Está cheio de religiões no mundo, até com os seus livros, dando nomes aos bois. As religiões por aí, que seja evangélica ou não, é tudo religião, que é pautado na marca do homem. Exatamente, eles estão pregando outro evangelho. Disfarçadamente diz que é de Cristo. Passando aquele, em vez de tinta de primeira qualidade, eles passam aquele cal, né? Vamos colocar assim, né? Uma figura de linguagem. Passa aquele cal, e que de repente ele cai, no decorrer de alguns dias, alguns tempos, ele cai. Não é tinta, não é cal, não é nada passageiro. O do Senhor é eterno. O que reveste a nossa alma é a nuvem espiritual, é a vestimenta branca do Senhor. Ele diz mais, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Poxa, eu estou falando novidade aqui para vocês. Eu estou testemunhando a obra de Deus, a obra dos apóstolos, de Cristo, do Deus Pai, dos profetas. Qual é o problema? Porque vocês não querem seguir só esse sensacionalismo dessas pregações, essas orações de engano perverso, dizendo que ele está cheio de unção. São tantas as palavras que eles colocam, dizendo que é o Espírito Santo que está entregando. Ou vai passar mesmo. No céu de bronze de Satanás, vai passar. Como? Como? Então você desmerece o poder de Deus. Você quer entender melhor? Ele diz mais aqui, vamos continuar. Por que persuado eu agora a homem ou a Deus? Como é que você vai persuadir a Deus com as suas orações negligentes, perversa? Ele diz mais, ou procuro agradar a homem? Vocês procuram agradar a homens. Homens agradando a homem, homem dando glória a homem, dizendo que o ministério é de Deus. Ele diz, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Vocês são servos de Deus? Vocês são servos do diabo. É difícil falar isso? É, mas não é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, para que vocês possam entender melhor, por que Cristo, para Cristo realizar aquelas obras, você vê que não houve curas no passado. Houve uma cura esporádica, no caso de Naamã. Houve uma ressurreição, no caso de Elias. No caso de Eliseu, houve coisa mínima. Assim mesmo, com aquele volume de doenças que existia na época dos profetas também, por causa da desobediência. Os reis eram desobedientes, eram perversos, isso porque o reinado era de Israel. Imagina os reis agora, dos gentios, dizendo que ele ali está usando o nome de Deus, dizendo que em nome de Deus, que Deus está operando no seu ministério terreno, nos governos de nações. Não, Deus ele está no controle. Ele não interfere no governo de homens.
Ele interferiu no governo de Israel. Praticamente foram 40 governos que ele entregou, 40 reis. Então, eu quero que vocês comecem a entender. São 1000 anos, depois encerrou o templo, encerrou o governo, encerrou tudo. Entregou tudo, são governos de nações, inclusive de Israel. Mas Israel vai prestar conta do tempo que Deus entregou a obra dele e qual foram negligentes e desonraram até no tempo de hoje. Para isso, para que vocês fiquem sabendo como a epidemia ela elastece, vamos lá, antes eu quero mostrar uma obra a vocês, ainda as curas que o Senhor fez maravilhosa, Levítico 26, vamos lá no livro dos sacerdotes, né? Levítico 26, que é um mandamento, mas ele é profético, é para todas as nações. 26, ele diz aqui o seguinte: o que você está praticando aí nos seus templos, templo pagão, e que os membros ficam com as suas idolatrias dos seus líderes, que líder só é o Espírito Santo, e que tomam o lugar do Espírito Santo, tomam o lugar de Jesus, tomam o lugar de Deus, vocês passam a ser advogado, ser juiz, ser o consolador, passou a ser o curador, você é tudo. É a obra de Satã. Vamos lá. Veja o que serve para vocês que estão fora das Sagradas Escrituras. Ele diz aqui, ele fala o seguinte, no versículo 18, 26, 18, ele diz: e ainda que estas coisas, não, vou dar mais ajustes aqui, mas se não me ouvirdes, isso aqui é a advertência para os desobedientes, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, está falando mandamento do amor do Senhor, não é de rituais. Tem parte da igreja, do Pentateuco, que ele é espiritual para toda a humanidade. E tem parte que é só para os sacerdotes da época, para os hebreus. Precisa ser estudado a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, que é para nós também. Se tomamos proveito disso. A lei cerimonial, as cerimônias acabou, terminou aonde? Terminou na cruz. Não precisa mais cerimônia para você chegar até Deus. Estão fazendo muitas cerimônias rituais em todas as religiões, principalmente evangélicas. Principalmente não. Quando eu falo principalmente, porque diz que a igreja evangélica, isso não significa nada. São títulos feitos por homem. Pintura, marca no papel. Deus é Espírito. Vamos continuar. E é o Espírito vivo. E ele diz: mas se não ouvirdes, não cumprirdes todos os meus mandamentos, e se rejeitastes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança. Ele diz: então eu também vos farei, porei sobre vós terror, tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormente a alma, e semearei em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Você entende a epidemia que está acontecendo no antepassado, no passado e no presente? Isso tudo é epidêmico. O mundo é epidêmico. Então vamos, o que o Senhor está dizendo aqui? Então, vamos de novo para a palavra, o qual eu vou mostrar para vocês aqui o que Jesus teve que realizar uma obra maravilhosa na época. Lucas 8,43, vamos lá, Lucas 8,43, vamos trabalhar, Lucas 8,43, o que ele diz aqui? O médico e evangelista, o filho de Jairo e a mulher hemorrágica, né? Então, mas eu vou falar mais sobre a ressurreição. Ressuscitou uma filha. Lá, essa passagem está em Lucas 8,43, 48, está em Mateus 9, 23, 26, está em Marcos 5, 35, 43. Né? Então vamos lá. No capítulo 8, versículo 43 a 48, ele diz: certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos. Você vê que eu citei e que ninguém poderia curá-la. Já citei isso até em outros vídeos. Mas, chegando por trás dele, tocou a borda das roupas e logo parou a hemorragia. E disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro, e que estava com ele:
mesmo na multidão te aperta e te comprime. E diz, quem tocou em mim? A onisciência de Deus, a onisciência de Jesus Cristo, a virtude que tinha vida nele. Disse Jesus, alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder. Que poder sai de você? Jesus te deu poder? Ele deu poder para 12 homens. Um caiu e depois foi substituído por Matias. Por quê? Porque desobedeceu a palavra do Senhor. Porque duvidou a palavra do Senhor. Colocou em xeque-mate a veracidade do Senhor. Então, aqui nós estamos. Então vamos continuar. Então a filha. Aqui tem. Vamos continuar. E a filha de Jairo aqui. Vamos continuar. Ele disse. Vamos falar sobre a filha de Jairo que foi ressuscitada. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa, no 49, na casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse, a tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondendo, não temas, crê somente e ela será curada. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Isso tudo era para a glória do Senhor. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. O povo ali só ria de Jesus Cristo, tiraram sarro. São incrédulos. Vocês estão tirando sarro do Senhor Jesus. Porque vocês acham que os membros, quando vão, esses idólatras, porque eles passam a ser idólatras. Todo idólatra, ele é fanático. E todo fanatismo, ele perece. Ele não tem vida. Ele é morto. Ele é agressivo. Ele é violento. Ele é idólatra. Ele adora o que ele não conhece. Porque quando você idolatra certas coisas, aquela pessoa já é morta e você passa a ser um morto. Você está adorando o morto. É como se uma pessoa estivesse morta e você fosse o sepulcro. Todo ano vai levar rosas naquele sepulcro. Rosas. O que você está fazendo? A quem? A alma já, o espírito já voltou para Deus. Aquele lá já voltou a ser pó. Ele não morreu naquele lugar. Ele morreu na tua casa. Ou morreu no hospital. Ou foi depois na casa de velório fazer todos os preparativos. Aquele lugar ali. Acabou. Mas isso faz parte da idolatria do homem. Ele não entende o que é a obra de Deus. O que é o ser humano, quem é em si, quem é a vossa pessoa. Né? E riam-se dele, porém não sabia que estava morta. Ele, porém, pegando pela mão, disse, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou e Jesus mandou que ele lhe desse comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele mandou que a ninguém disseram o que havia acontecido. Você vê que Jesus sempre não procurava mandar, divulgar. Mas quando faz uma coisica de nada, aquele homem publica até livros. Eles têm até livro dizendo que ele fez aquela cura, que aquele é o fruto que Deus deu para ele. Vejam meus frutos. Você estudou já sobre o fruto do homem? Esse fruto, Gálatas 5,19, o fruto da carne. Esse é o fruto da maldição. É o fruto do pecado. Você está glorificando a si próprio. Deus não divide a glória com homens corruptos de palavra, corruptos de coração. Vamos continuar. Né? Para isso, para fazer uma obra dessa, é preciso estar na pureza. Os apóstolos viviam na pureza. Eu ainda vou entregar as obras só dos apóstolos. Como o Espírito Santo operou com os apóstolos, que é Atos dos Apóstolos. Amém, amados? Para isso, eu vou continuar aqui. Você vê que já saiu sobre as enfermidades. Eu vou continuar colocando para que vocês entendam melhor. No versículo 17 de Levítico, vamos voltar aqui Levítico 26. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que odeiam de vós e assorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Vou continuar. E se ainda com estas coisas não me ouvides, então eu perseguirei e castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Está havendo uma praga atual no mundo. Mas até agora, não entenderam nada.
Não estão entendendo nada. O que o Estado está fazendo, recuem. É para obedecer. É autoridade. Se aquele governante ele é negligente, não atenda ao negligente. Atenda aos seus sentimentos de precisão. Não coloque as coisas materiais na frente, porque você não tem poder sobre o mal. Mas quem tem poder sobre o mal é Cristo Jesus. Sem Ele, eu nem você não somos de nada. Tem coisas que não pode, porque nenhuma epidemia no mundo os homens suportaram. Mas chegou um tempo que o Senhor mandou o diabo parar com a obra. Do mesmo modo como o diabo pediu a cabeça de Jó, e Deus permitiu que a chaga chegasse até ele e que tomasse tudo dele. Vocês não entendem o testemunho da obra de Deus? Preste atenção, amados. Conheça a obra do Senhor. Está existindo uma obra hoje na terra. Não estão entendendo? Você conhece a vingança de Deus? Você conhece a força do poder de Deus, dos braços, das mãos dele? Você viu o que ele fez no Egito? Você viu o que ele fez em Sodoma e Gomorra? Você observou o que ele fez com aquele governante? Com aquele governante que agora eu não lembro o nome dele no momento, Nabucodonosor, que formou ele um lobisomem, que resolveu desafiar Deus. A priori ele creu naquele milagre que o Senhor fez, aquele poder dele de Sadraque, Mesaque e Abednego, achando que ele era poderoso em queimar um servo de Deus, o justo. Se você vive na justiça de Deus, você não será infectado por nada. Acordem! Vocês estão servindo ao diabo e não percebem. Se você vive de acordo com a palavra do Senhor, está separado das coisas do mundo, como Cristo falou, eu estou deixando os meus discípulos. Eu estou deixando eles no mundo, mas eles não são do mundo. Como eu também não sou, estou voltando para o Pai. Qual é o seu problema? Você diz que é evangélico, diz que é cristão. Cristão de quem? Do cristianismo? Ou cristão do Cristo ressurreto? Essa questão que eu trago para vocês. Então eu vou mostrar para vocês aqui outra obra maravilhosa de Deus. Lucas 7, já estamos aqui, Lucas 7, ele ressuscitou. Isso são obras tremendas do Senhor. Lucas 6, bem, só tem essa única passagem, Lucas 7, capítulo 11, 17, ele diz assim, o filho da viúva de Naim. Veja as maravilhas, mostrando o poder, quem é Deus. Ele diz, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos em uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho do único de uma viúva, único, imagina. E Deus deu seu filho único. Vamos continuar. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chores. Outra vez, sempre o Senhor confortando para não chorar, porque Ele é o Consolador. Né? Ele disse, chegando-se, colocou a mão no chão e parando os que levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Será que ele tem poder e autoridade? Isso é invenção. Esse livro sagrado é tudo mentira. E você é o que? A verdade, ô filho de Satanás? Servo do diabo, que contraria toda a obra de Deus. E você diz que é com a sua pompa, a sua arrogância, com seus templos aí arrecadando os fundos, fazendo seus bilhões nos quatro cantos do mundo, dizendo que é Cristo Jesus operando através da riqueza, um cristianismo perverso, sustentado em orgias, em arrogância e prepotência do catolicismo. Vocês seguem as mesmas doutrinas perversas, situando filiais em quatro cantos do mundo. Preste atenção. O Espírito do Senhor paira sobre toda a humanidade. Aconteceu em Atos capítulo 2. Ou você não entende aquela mensagem? Não entendem, né? Pois é. Essa é a dificuldade, que você só entende a obra de Deus pelas coisas materiais.
pelas coisas literais, pela literalidade. Então vamos lá. E então, vamos continuar aqui. E o rapaz, chegando, colocou a mão no caixão e perante e levaram. Disse o jovem: a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Se levantou entre nós. Foi em Israel, não no Brasil, não nos Estados Unidos, nem em Roma, nem no Paraguai, em lugar nenhum. Vocês compreendem? Entendem? Entendem mesmo? É difícil vocês engolir tudo isso, porque você já vive numa veracidade hipócrita. Não é? É difícil de entender. Até porque o seu coração já petrificou por essas doutrinas vãs e que você já está sustentado. E muitas coisas têm acontecido bom na sua vida achando que procede de Deus. E um grande profeta, quer dizer, correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região do redor. Você faz questão de ser famoso. Você é um grande... a palavra atrocidade, você, como eu sempre já falei outras vezes, é astrocidade. Você é astro da atrocidade. A atrocidade que vocês praticam não tem tamanho. É claro que para você que falar, você acha que só falar em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, louvor, pregação, até congresso. Opa, agora é político. Imitaram todas as coisas do mundo, levaram tudo para os templos dele. Está errado? Não, está certo. Vamos continuar. Você vê que eu coloquei essa sustentação aqui? Eu vou prosseguir. Vocês estão continuando fazendo essa obra. Então vamos lá. O que é que o Senhor vai dizer agora aqui? E ainda que estas coisas, no versículo 18, ainda que essas coisas não me ouvides, então perseguirei e castigá-lo-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Cada vez que você pratica pecado, você cai uma maldição de 7 vezes mais. Você está usando o nome do Senhor. Todas essas religiões vivem debaixo do pecado. Vamos lá. Porque quebrarei sobre da vossa força e farei com que vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Como é que a sua oração vai passar, o seu orador? A internet está cheia de orações aí. Poxa, você precisa ver, é uma coisa... E o povo fica, né? Olha aqui, preste atenção, aqui. Porque quebrarei a soberba de vossa força e farei que os vossos céus sejam ferro e a vossa terra como cobre. Não prospera em nada. É tudo uma fraude. É tudo superficial. É o diabo operando. É duro falar isso, porque isso é real. É a palavra de Deus. Por que vocês afrontam Deus? Por quê? Você sabe por que vocês afrontam Deus? Porque lá no Éden, exatamente isso. Os nossos pais terrenos estão lá. Os nossos primeiros pais desobedeceram e deu permissão. E vocês continuam dando permissão para que o diabo cresça a luz dele das trevas dentro de vós. Porque a alma dele é a alma derrotada, é uma alma de maldição, uma alma das trevas. Então ele quer luz, ele quer agir a sua livre-arbítrio que ele não tem, que ele já teve, né? O qual ele praticou o mal. Porque quando você está com Cristo Jesus, você não tem mais não existe essa liberdade de você fazer o mal e conviver na santidade. Quando Adão e Eva tiveram seu livre-arbítrio, tudo bem, está lá. Mas eles fizeram a escolha. Não. Deus também não impediu, porque já tinha dado 2 mandamentos para eles. Não coma da árvore da vida, não coma da árvore do conhecimento do mal. Hoje nós estamos no conhecimento do bem e do mal. Nós estamos falando do conhecimento do bem e do mal. Estamos falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos falando do diabo e seus demônios. Então, os seus céus, o que você faz, você não vai prosperar.
Os ímpios prosperam na terra, mas de que adianta, como disse Cristo Jesus, de você ganhar o mundo todo, mas você não consegue salvar sua alma? Viu como é que é? Então vocês estão buscando umas coisas nos homens, o qual não foi dado para salvar a tua vida, e nem religiões, nem marca de ministério. E em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, e as vossas árvores da terra não darão o seu fruto. A Bíblia está respondendo, né? E se andardes contrariamente para comigo, não me quisesse ouvir, traz-vos pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Ou sou eu que estou falando, ou Deus? Vocês compreendem agora? Para isso, eu trago mais uma cura para vocês em João, no livro de João, capítulo 11, João 11, né? João 11, a partir do versículo 1, João 11 primeiro, 11, 1. Lázaro adoece e morre. Vamos lá. Adoece e morre. O que diz aqui? A ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, né? Já tinha sido enterrado. Está acompanhando? Está entendendo, né? Então, quando ele diz aqui, aí vamos para o 37, versículo 37, começando no 17 agora, no 11, 17 diz: alguns, porém, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Eles não, até isso não entendiam, estavam vendo, porque o cego e tudo mais, e aquele morreu. Mas Jesus já tinha feito outras obras de ressurreição. Olha a cobrança que fazem. Vamos lá continuar. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do moço: Senhor, já cheira mal, pois é 4 dias. Vamos continuar. Então Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos continuar. Tirando então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Deus está ouvindo você? Jesus está ouvindo você pelas suas orações? Você não viu a palavra em Levítico? Vamos continuar. Você está cheio de pecado, cheio de maldade, contrariando a Sagrada Escritura. Vamos lá continuar. Jesus contrariou Deus? Os apóstolos contrariou Cristo? Vamos continuar. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse sempre, e disse isso por causa da multidão que me rodeia. Tem que falar para chamar a atenção, né? Para que creiam que tu me enviaste. Viu a confirmação? Porque foi Deus que enviou ele, porque lá no batismo dele era apenas consolidando o ministério dele, não por arrependimento, não por pecado. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Uma vez só. A obra desses homens, ele reúne aquele povo todo, em nome de Jesus, fala tanta bobagem, tanta coisa feia que eles falam, palavras que não têm procedência divina. Então ele diz: e o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-vos e deixai-o. Essa é a maravilha do Senhor. É isso que vocês têm que entender. Continuando aqui, voltando a Levítico: porque enviarei vós as feras do campo, assim quais desfilharão e desfarão o vosso gado, e os vossos diminuirão os vossos caminhos e serão desertos. E se ainda com estas coisas não vos corrigides, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo. O Senhor mesmo manda o devorador. O Senhor mesmo manda o devorador. Ele diz: eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Por que acha que está encontrando essas epidemias no mundo? Há séculos e há milênios. Por quê? Por causa da desobediência, a desonra para com Deus, a falta de respeito para com Deus. Vocês honram mais o homem do que a Deus. Vocês honram mais o homem do que a Cristo. Vocês honram mais o Espírito do homem do que o Espírito Santo.
E vocês já dizem que é o Espírito Santo. Blasfêmia. Vocês estão profanos, são blasfêmios, são heréticos. Vocês têm tudo de ruim. De bom não sai nada. Por isso que esse povo anda errante nos quatro cantos da terra. Diz mais o Senhor: eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Vocês compreenderam agora? Então eu quero que vocês entendam. A epidemia, ela é procedente do próprio homem, do próprio mal, mas ela é espiritual. Pode ter bactérias. O que é bactérias? Toda bactéria é do mundo, não foi criada por homem. Surge em qualquer coisa que você colocar. Um animal morto, em um fruto podre, em uma verdura podre, tudo torna-se, porque Deus tem o exército dele debaixo da terra, debaixo das águas. Ele tem o seu exército das aves, de tudo. O exército do Senhor é grandioso. Quando a pessoa morre, ali já tem cheio de verme, em todo sentido, que corrói, tem tudo. Todo tipo de bactéria. Não adianta entrar com esse sistema de evolucionismo tolice. Ignorantes. Não conhece quem é Deus. Deus diz em Oséias 4:1: esse povo não tem conhecimento de Deus. Glória a Deus por isso. Eu agradeço pela tua presença, pela tua honra, até agora ter me suportado. Que a paz e a graça do Senhor esteja entre todos vós, para com você e toda a sua família. E que Deus abençoe você grandemente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Que Deus abençoe grandemente para todo sempre. Abraço de paz, óculos santos, e até a próxima, com a graça de Deus.